noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que horas você está vendo, mas o Monodrama é sempre quarta-feira, às 8 horas da noite. E a gente sempre traz um grande convidado, né? Um grande artista, de qualquer uma das áreas da arte, né? Pode ser da dança, pode ser do teatro, pode ser do cinema, do que você quiser e tiver relacionado com a arte, a gente está falando, porque esse é um programa de artista, para artista e para o público que gosta de arte de qualidade. Falei tudo. O Monodrama hoje tem eu tenho o grande prazer de trazer um ator que eu admiro muito. Para mim e para o meu pai, é o maior ator brasileiro. Né? Meu pai já foi para o andar de cima, mas é considerado pelo meu pai o maior ator brasileiro. E claro que eu comecei a ver de perto e eu tive o prazer de conhecê-lo e consegui trazer o Otávio Augusto, que vai estar em Curitiba essa semana. E ele está aqui comigo. Querido Otávio, prazer tê-lo. Tudo bem? Junto com o Daniel Marano aí, que está no espetáculo também. Olá. Vamos conversar, meu querido. A gente estava batendo um papo gostoso aqui, né? Até você achou que já estava gravando, mas era só a introdução. Não, mas vamos lá, estamos aí à disposição até meia-noite. Até meia-noite. Otávio, como é que está a repercussão? Você está fazendo esses 60 anos de carreira, é muita coisa. Você começou lá na oficina, né? Quer falar um pouquinho desse começo, dessa trajetória para a gente? Eu, inclusive, só tomei muita consciência desses 60 anos agora, quer dizer, para mim, eu nunca contei, né, quanto tempo eu estou. Não, eu faço teatro, que, inclusive, é algo que me faz falta, sabe? Quando eu estou assim, ou só no cinema aqui no Brasil, a gente não dá para estar, porque paga tão mal que a gente não consegue viver só de cinema. Mas, assim, o teatro, para mim, é fundamental que eu esteja, porque o grande exercício nosso é um encontro, acho que eu consegui um encontro comigo mesmo e com a minha reflexão sobre política, sobre social, sobre tudo, através de grandes autores, né, e de grandes colegas, que a gente nunca fala só sobre a peça, a gente está sempre debatendo ou rebatendo alguma coisa em função da vida. Bom, você trabalhou com os maiores, né? Você teve esse grande privilégio. Desde Zé Celso, Fernando Montenegro. Comecei lá com Oficina, Zé Celso, Fernando Peixoto, o Renato Borg, Célia Helena. Bom, uma Oficina era uma pleia de Não tem como falar de dramaturgia brasileira, de teatro brasileiro sem falar do teu nome. Isso é muito. Que peso isso tem para você, Otávio? Tem algum peso? Que peso? Você tem noção, eu acho que você não tem noção da importância que você tem para a dramaturgia brasileira, né? Para os atores brasileiros. Realmente não tenho. Até agora, quando eles fizeram uma gracinha lá, né, de homenagem para mim, o Daniel montou lá uma exposição, né, de alguns espetáculos que eu fiz, fotografias e tal, e eu me senti assim até... Falei, não quero isso não, cara. É uma homenagem, né? E o imbecil aqui fala, não quero isso, que bobagem. É uma vaidade idiota que eu não tenho, entendeu? Mas eu que gostaria de ter. Porque ainda porque essas coisas, não, pelo menos nesse grupo que a gente está formado agora, tem muita coisa verdadeira, sabe? Nada é feito assim, vamos fazer porque está certo, vamos fazer por causa disso. Não há vaidades, entendeu? Esse espetáculo nos juntou, nos faz nos mantermos juntos e lutar, né, para um espaço, a gente não perder esse espaço e completá-lo depois com outros espetáculos, entendeu? E descobrir, por exemplo, programas como o teu, né? Porque a gente tem muito pouca mídia para conversar. Sim. E tal. Para divulgar, às vezes até a gente tem, mas digo assim, uma conversa franca de quem conhece teatro, conhece arte, é difícil a gente ter. E é bem como você falou, é diferente, né? Porque daí a gente aborda assuntos que estão ligados ao fazer artístico, ao nosso ofício, né? Que a gente não consegue nem entender direito o que é, né? Vai um tentando explicar para o outro o que a gente faz, né? Porque eu já me perguntei o que é ser ator. Você sabe o que é ser ator?
Por que eu vim a ser O ator? que é ser ator? O que é ser... Dá para Ah, saber? o que é ser ator é não esquecer o texto. Porque se esquecer, acaba tudo. Ai, meu Deus. Não, Você, ser ator é uma coisa tão generosa para o próprio ator, entendeu? Tão boa. E também pela convivência que você tem. Quer dizer, eu convivi no trabalho com um cara que eu acho também uma pessoa, um ser humano fantástico. Ele e a mulher dele, o Fernando Torres e a Fernanda Montenegro. Trabalhei com eles várias vezes e realmente eu os tenho como meu grande encontro aqui nesse planeta, os dois. Os dois são duas pessoas que, para mim, têm uma responsabilidade, não, culpa. Tem uma culpa de me descobrir no teatro, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso conviver com eles, ter convivido com o Fernando, né? Com a Fernandinha, tá? Eu não sei, porque a gente é uma entrega tão grande, o teatro, e pessoas como eles, né? Como o nosso querido amigo aqui, né? Então, são pessoas que você acaba conhecendo, acaba convivendo, e são pessoas mais íntimas do que alguns amigos feitos no passado. Entendeu? sim, sim. O Daniel estava me falando que ele está com você no espetáculo há 6 anos já, né? É uma Já, parceria aí. há 6 anos. Isso é uma coisa que me dá um prazer muito grande, porque a gente já tem dificuldade de conseguir montar um espetáculo. Esse nós estamos assim 6 anos, não é? E é um espetáculo que foi escrito há 6 anos atrás, 7, e ele tem uma identificação com o público hoje dos dias que nós vivemos, dos momentos que nós vivemos socialmente, politicamente. Até nos surpreendemos, né, quando isso aconteceu, em termos de reação de público. Ele falou: meu Deus, o que foi? A gente está falando errado? O que é? Porque é uma identificação muito grande com os dias de hoje. A reação do público foi uma coisa incrível, porque nós começamos o espetáculo e era um espetáculo premiado em texto, né? E não sei o quê, uma coisa aqui, outra ali, conseguimos montar o espetáculo. Agora, eu não participo. Então, o que surpreendeu, a gente sabia que era um ótimo espetáculo, um excelente texto, daria para fazer um exercício de ator ou como ator de uma maneira bem qualificada, né? Com a maneira que ator gosta de fazer. Bem realista, né? Uma peça bem realista, personagens muito bem desenhados. Né? Exatamente, e que, inclusive, nos permitia botar cacos atuais, entendeu? Mas o que surpreendeu a gente há 6 anos é porque a peça ela fala sobre um momento político, que é a época da Dilma, do impeachment da Dilma. Ela fala sobre uma direita conservadora. O Otávio faz o papel de um coronel militar aposentado, viúvo, e os filhos, 4 filhos que vão visitá-lo no hospital, cada um dos filhos tem uma posição política diferente. A gente está falando de um texto que é antes ainda da máxima polarização que a gente vive hoje. Que a gente ainda não imaginaria que ia chegar onde chegamos. Não, é uma coisa impressionante. O texto ele foi premonitório, assim. E por isso que o Otávio diz isso, né? Que a gente se espanta como um texto escrito em 2015 permanece vigorosamente atual. Não sendo um Shakespeare. Né? Não sendo um Shakespeare. Né? Porque a gente fala de questões, fala de volta da ditadura, fala de questões sobre sexualidade, dependência química, machismo, enfim, questões que estão cada vez mais atuais, né? Então a gente se espanta com isso, né, Otávio? A gente achou que teria que mudar o texto porque talvez ficasse datado alguma coisa, mas não, né? A extrema-direita cada vez mais está se mostrando uma realidade que veio para ficar. Né? Eu acho também que a extrema-direita, quando você fala, são os brasileiros de extrema-direita, né? Porque um espetáculo, eu não qualifico assim como direita, esquerda, tal. E acho isso brilhante no espetáculo, sabe? Porque você não tem um culpado, isso, aquilo. Exato. É a mistura dessa sociedade que não permite que isso aqui dê certo, sabe? Parece que é constante isso.
E não há uma participação assim de um grupo, gente, pessoas, cidadãos, entendeu? Brigando a favor ou contra essas coisas. Só aparecem aqueles que é o pai, por exemplo. É uma grande dominação no espetáculo, é o pai, porque é uma imposição social, uma imposição política, não é? E um homem que se formou dentro da carreira militar. Então, isso tudo é que coloca essas coisas entre os filhos, os pais, e é o pensamento de cada um, a formação de cada um. Isso que é interessante. A peça, ela apresenta os argumentos de todos os lados. Como bom teatro, tem um conflito. Aliás, como a controvérsia era, né? A controvérsia era isso que eu ia te perguntar. São 5 filhos e tem o pai, né? Isso. Então, são 6 pontos de vista diferentes? É isso? Isso. E cada um... a peça ela não é panfletária nesse sentido de falar esse lá tem razão, esse não tem... Não, a peça ela deixa em aberto. Evidentemente, nós temos uma posição política parecida, né? Muito próxima, mas a gente consegue ver os nossos erros, a nossa autocrítica. A peça Sim. tem muito de autocrítica também. E isso consegue que a peça vá conversar com o público em geral, tanto com a direita, quanto com a esquerda, quanto com o centro, quanto... Porque vontade de... Tá me dando uma vontade de ir que tu não tem ideia. Mas você vai, não vai? Eu vou. E a gente vai dar o serviço todinho depois, quando tiver mais para o finalzinho da entrevista, que está no Guairinha. Você já deve ter feito o espetáculo ali, né? Eu já vi você no Guairão. Agora, no Guairinha, eu não lembro. Gostaria que fosse o Guairão e lotasse. Né? Seria lindo. Seria lindo. Curitiba tem um ótimo público, tem uma vida cultural muito... E eles têm, é uma cidade que a sociedade tem uma posição política, tal. É uma cidade que sempre está envolvida com isso, pelo menos que eu conheço desde a época do Ney Braga, né, que foi ministro da Cultura, da Educação, e o Ney sempre colocou o Teatro de São Paulo, o Teatro do Rio, como um grupo que iria, não é discutir, mas se associar às coisas que estavam acontecendo. Então, ele ajudava as produções que, para serem ajudadas economicamente, teriam que montar lá o cenário, teriam que fazer uns ensaios lá, fazer o cenário com a técnica de lá do Teatro Guaíra. Então, nós misturávamos, tinha uma troca que era muito boa. Isso aí, até hoje, eu tenho o maior respeito por Curitiba. Tem gente que pensa que o Otávio é curitibano. Muita gente pensa que o Otávio é curitibano. Eu até fiquei tentando falar leite quente, entendeu? Mas eu estou aqui há 20 e poucos anos e não falo aí leite quente, hein? É um T diferente. Leite. Noite. Agora, tem muita coisa lá. Os festivais de lá são muito interessantes. Olha, você esteve com a gente lá na Controvérsia ou não? Não, Tive. Teve lá. Inclusive, aquele festival interessantíssimo, eu acho. Era um super elenco, né? A Controvérsia foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Paulo, Matheus. Quem me apresentou a você foi justamente o Matheus, né? Paulo, José, Matheus, Ivan. Querido. Mas eu acho você bem carioca. Você é paulista, mas você é... Quando eu te vi lá no Rio, é aquela coisa do carioca, relaxado, porque aqui em Curitiba ainda tem aquela coisa que a mulher se arruma para ir no mercado, né? Mas não... Lá em Curitiba o pessoal é meio... Né? Mas tem isso. Eu já sou gaúcho, já tem mais uma leveza, mais relaxado, né? Mas o carioca tem isso, você tem essa coisa de mais tranquilo, mais relaxado, não está muito... Eu acho ótimo. Para mim é um elogio, porque o Rio de Janeiro foi um lugar onde, de certa forma, aconteceu a continuidade e onde eu formei minha grande carreira, se é que pode chamar de grande. Grande, tudo se bem. Se a tua não é, Otávio, eu não sei de quem é. Longevo é coisa de velho. Grande. Né? E olha... Mas você não tem sotaque, né? Você tem sotaque, Otávio? Não, só depende do personagem. Fala escola. Não, fala o quê? Escola. Escola.
Ah, você não chiou S. Você chiou S? Não chiou S. Essas coisas não tem. E nem o R, nem o S. Na verdade, você tem sotaque neutro, limpo, né? É internacional isso aqui. Aí, e eu não sei, eu acho também que os polos que a gente conhecia, e onde se desenvolveu muito bem o teatro, tirando Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, né? Foi aqui que eu me encontrei com as grandes oportunidades que eu tive e deu certo, né? Agora, lembro lá daquele também da Controvérsia, que foi um dos espetáculos que nós fizemos aqui, maravilhoso, maravilhoso. Você viu, né? Viu? É um espetáculo maravilhoso. É um espetáculo E eu maravilhoso. tenho vontade... Não, e ali, Otávio, eu vou falar para você, porque meu pai sempre falava, preste atenção neste menino. Falava de você, né? Porque ele está sempre fazendo coadjuvante, mas em toda cena que ele entra, ele rouba a cena, meu pai falava. Eu comecei a prestar atenção naquele menino que era você, porque eu era muito menino, né? Já fui também. E e quando eu te vi no teatro, foi a primeira vez que eu te vi foi na Controvérsia. Aquela voz, aquela presença que você tem em cena, aquilo realmente me deixou muito emocionado. Sabe? Ali eu vi, falei, meu Deus, como é que pode? Um grande ator. Ele estava comigo há 15 minutos atrás. Eu estava tomando um uísque, acho que você estava tomando uma água antes de entrar. E você tudo em cena, preenchendo, né? O espaço, aquele teatro de Niterói que é lindo, né? Eu achei maravilhoso. Aqui meu depoimento para você. Muito obrigado por... Delicioso de trabalhar aquele teatro. Tem o pessoal que trabalha ali, o staff, é fantástico também. São pessoas sempre muito simpáticas, disponíveis, sabe, para ajudar. Porque ali também você vai para fazer uma temporada pequena, não tem nem o tempo para você evoluir com alguma coisa ou criar alguma coisa a mais do que o espetáculo já propõe, né? Então, e ali para mim, é um caminho, sabe? Você estando no Rio, você tem que fazer Niterói, como você tem que fazer Campos, tal. Aqui, nessa parte aqui do Rio de Janeiro, você não tem muito essas viagens aqui, entendeu? Eu acho que devia ter um circuito estadual aqui, sabe? Porque nós temos teatro em várias e várias cidades, teatros novos, entendeu? Tem um teatro em Jaraguá do Sul, não sei se você já viu, já foi lá. Não. É um teatro. É tipo um Guaíra em Jaraguá do Sul. Ele é um teatro antigo? Não, teatro novo e é de uma empresa, né? Que parece que patrocinou, não estou lembrando o nome do teatro agora para falar. Mas é o teatro mais conhecido em Jaraguá. Foi uma empresa que bancou. E lá também tem um teatro lindo que nós fomos lá em... Oh, meu Deus! Aquela cidade que todo mundo brinca com o negócio do... Né? Perto da Lagoa dos Patos, ali, uma cidade francesa, praticamente. Assim, né? Ali você tem Caxias, Blumenau, tem muito lugar. Aqui no Rio temos também, mas ninguém cria circuitos. Por exemplo, os teatros de Teresópolis, Petrópolis, tal, são teatros muito acanhados. E você tem um público, daí um público circulante de cultura e tal, né? E essas coisas não acontecem. A gente recebe muita mensagem no Instagram da peça, né? E no do Otávio também. Vem para Blumenau, vem para Recife, vem para Fortaleza, vem para não sei aonde, vem para São Manuel, que é a cidade dele. Não chamou. Chamou-se o público, tipo... Não, eu sei, mas é engraçado, nas cidades, eu não estou dizendo que o pessoal lá seja assim. Que eu tenho muitos amigos. Em São Manuel? Comecei a besteira já lá cedo. Vamos fazer a peça lá, Otávio? Vamos, não sou produtor. Vou falar com o produtor. Porque ali tem também a faculdade de Botucatu. Botucatu é perto? 15 minutos, cara. Então dá para fazer um fim de semana. A gente nem se aproximou muito, porque senão acabava São Manuel. Ali tem Bauru também, que tem um clube, nós fizemos uma peça do Mauro Razzi. Em Bauru? Em Bauru, Bauru deve ter. Que é uma cidade, num clube português, o clube
talvez, acho que é Clube Português, onde nós fizemos, botamos lá 800 mil pessoas, 800 mil, não, 800 ou quase 1.000 pessoas ali. Quer dizer, e tem tudo isso, tem todo um circuito que, ao invés do pessoal ficar discutindo somente a Lei Rouanet, ela devia ter um... Quando Orlando Miranda era do Serviço Nacional de Teatro, nós tínhamos um circuito de viagem brasileira. Daniel, só um pouquinho, dá para falar um pouquinho mais perto da câmera, que a gente não está conseguindo ouvir direito. É que a cadeira tem rodinha, eu vou me afastando. Eu também, quando eu vejo, eu estou lá. E o Orlando tinha isso, as pessoas iam lá com o seu espetáculo e tal, e a gente fazia um circuito, eu não me lembro agora o nome daquele circuito que ele fazia. Que ele excursionava. Era o Brasil inteiro que a gente fazia com aquilo lá. E não só daqui para lá, como de lá para cá. Ele trazia muitos grupos do Nordeste, inclusive. Era Mambembão, né? Acho que é Mambembão, talvez. Mambembão, uma coisa talvez assim. Seja. E isso é uma coisa que funciona muito, ainda mais num país como o nosso, que é enorme, né? Aqui é um continente. Enorme. Até esses navios, né, que vão para cá, para lá, fazem só o show do Roberto, algum outro show, assim, mas a gente poderia levar alguma coisa. E é muito interessante que quando a gente sai de espetáculo, né, muita gente vem falar: eu sou de Manaus, eu sou de não sei aonde. Exatamente. Então, o público existe, né? Como chegar? Não existe. O problema é que nós não somos muito vinculados à cultura. Você pega alguma parte do Nordeste, uma parte do Sul, uma Curitiba, tal, uma cidade assim que tem uma formação europeia, né? Que aí você tem uma formação de grandes colônias europeias. Então, nos lugares que não tem, a pessoa não tem esse hábito. Não faz parte da rotina. Exato, que é o que falta. Inclusive, agora, a situação que nós estamos no Rio, não é a mesma coisa, não tem aquela rotina, aquela formação de plateia, não é? Que mantém o teatro no seu médio plano de público e tal, e as grandes temporadas são grandes temporadas, mas o médio tem muito grupo que não sobrevive mais do que 2 meses, entendeu? Infelizmente. Isso é uma pena, né? Porque a gente faz aqueles projetos para a peça se apresentar durante um mês só. Depois o elenco, todo mundo debanda, vai cada um para um lugar, a gente fica 3 meses ensaiando para apresentar um mês. Isso é difícil. É frustrante. Ninguém consegue. Eu, quando fui presidente do sindicato aqui do Rio, eu consegui encontrar um pessoal que era do metrô, tal, daqueles executivos, tal, e eles assistiam muito teatro e tal. E eu falei um dia com eles, olha, o que o teatro poderia ganhar ou receber da empresa do metrô e tal? Eu falei, tem 1000 coisas. Nós somos obrigados a colocar em artes, em diversões, em lazer, para cada bairro que a gente tiver, tantos e tantos e tantos espetáculos. Falei, mas ninguém sabe disso. Falei, não divulgam isso. Que nós poderíamos fazer. Eu fiz até um projeto lá, projeto de artista, né, de boca, falando. Tá. Falei, podemos aí montar alguma coisa, ter um espetáculo, as estações de metrô. Tinha umas ali, Laranjeiras, tinha uma outra no centro da cidade, na Carioca, e tinha outra no subúrbio, começando a ser formada. Eu falei, nós poderíamos fazer esses lugares, enquanto não está existindo o metrô, nós temos espaços que poderíamos organizar lá música, cinema, entendeu? Documentários e tal. Fizemos em 3 estações dessas, nós fizemos. Era um projeto do sindicato que nós fizemos lá. Então, várias pessoas iam lá, exibiam filmes e tal. Dentro do metrô? Isso, dentro da estação do metrô. Que ainda não estava pronta. Mas não estava pronta, porque senão o trem passava um pouquinho mais. Estava ali pronta e tal, e aquilo ali é vazio, sabe? Sem nada. Entendi. Aí eu falei, isso aí é um lugar que a gente pode, inclusive, servir como teste, né? Que seria um lugar que você iria ocupar, vamos dizer, um metrô, no horário de rush do metrô. Seria de 5 da tarde até 8 da noite. Um espetáculo que eventualmente tivesse
mais tarde poderia ser 9, 10, Entendi, entendeu? é. Então, você ocuparia o metrô nesse horário, no horário difícil dele e tal, e relaxaria um pouco essa superlotação e tal. Exatamente, esse momento de pressa, né? Tipo, pensa, reflete, vê uma coisa bela. Isso, a coisa no Brasil que me irrita de político, de toda esta porra, é que quando você fala em cultura e não sei o quê, eles falam, tá, e quanto é a grana? Que grana que vai precisar de quanto? Já começa a falar na grana. Eu falei, não precisa da grana, você faça viabilizar um espetáculo, né? Você contrata 2 músicos, 3, não sei, a gente apresenta um projeto e pronto. Você nunca quis se candidatar, não, para deputado, não, vereador? eu quero continuar uma pessoa boa, honesta, pelo menos, entendeu? Maravilha. Porque tudo acontece assim. A primeira coisa que você fala, rapaz, olha, sem ter sido, acho que o Ney Braga e o pessoal lá de São Paulo, da política de São Paulo, do cultural, é muito difícil você encontrar pessoas assim que têm uma programação cultural de teatro para a população da cidade onde eles vivem. Mas foi o que o Daniel falou, você é uma boa cabeça para estar no meio disso tudo aí, né? A gente não. Parece que vai voltar a ter o Ministério da Cultura, tomara, né? Deus ajude. Você queria ser ministro, tá? Nunca. Ministério que não tem grana, ninguém quer ser ministro. Fica. A verdade é essa. Onde não tem grana, você não vai encontrar ministro, não vai encontrar esses bosta. Aí é que estão até hoje. Desculpa, hein? Não. Mas é só tomar uma água. Tem água aqui? Tem. Se não roubaram, tem. A Cris, uma só, tem ali. Desculpa, hein? Nada, gente. Estamos tranquilos aqui. É como se a gente estivesse na mesa de um bar sem as bebidas. Eu estou aqui só com o meu cafezinho. Estamos de boa. Otávio, se você não quiser responder, não responda, tá? Mas é uma curiosidade. Ou se quiser, a gente corta depois. Você teve em 2016, você teve os problemas de doença meio sérios, né? O quê? Problemas de saúde. Já, sei. Tá. E eu vi que esse espetáculo você interpreta um personagem que está num leito, né, de hospital. Uhum. O quanto essa experiência real que você teve interferiu para esse personagem? Olha, quando eu tive o problema, foi um problema de coração, tal, que precisei fazer 2 cirurgias, e teve outros problemas, que aí em fígado. É aquela vida, o passado começa. Mas é aquela vida de hospital que você já conhece, né? Que só quem já passou por aquilo. Levei toda a pesquisa para dentro do espetáculo. Então, assim, mas aí quando a gente falou em voltar, eu falei, não, tudo bem, eu faço, não tem problema nenhum. Porque uma sequelinha que ficou é aquele meu joelho. Então, eu não posso correr, pular, fazer parapente, nada dessas coisas. Né? Tá bom. Não, dá para fazer. Se eu tiver alguma dificuldade, eu fico deitado. Se der para levantar, eu levanto. Então, graças a Deus, nós estamos fazendo. Mas eu acho que uma coisa que eu percebo aí, porque o Otávio é um ator muito instintivo. Ele faz. É uma universidade, né? Trabalhar com ele, assim. É uma coisa impressionante. Por causa da idade? Conteúdo, né? Ele encena muito vivo, assim, muito reativo a tudo e sempre renova o espetáculo com caco, mas assim, com improvisações, digamos assim. Eu percebi, Otávio, acho que eu nunca te disse isso, depois que você passou por essa temporada no hospital, os momentos da peça onde o pai acorda de um alinhamento, de uma ausência, assim, que os filhos acordam o pai, você faz com mais dor, com mais ausência, assim. Com mais ausência. Porque antigamente você fazia uma coisa meio sacana. Acorda o pai para dava um susto. Agora, quando acorda o pai, ele fala, onde é que eu estou? Eu acho que você mudou isso. Você faz a coisa com mais dor, com mais profundidade, assim. Eu não tive esse tipo de reação quando eu estava em cirurgia e tal, mas eu tinha um comportamento diferente, sabe? É um comportamento que também atinge um pouco o seu
o seu ser, o seu Porque interior. não é exatamente uma situação confortável, né? Não. Numa UTI e tal. Não, e o hospital enche o saco. Nossa, como é chato. Mas também você não podia fazer nada, entendeu? Aí você fica lá o dia inteiro, semana inteira no hospital, tal, e uma televisão. Então, tem um livro, tal, não sei o que você tem, mas não tem. E também, a gente, não pela doença, o que quer que seja, porque o meu foi no coração, depois não sei o quê, depois fígado, eu acho que a gente começa a tomar um pouco de consciência, né? De uma série de coisas. Então, você vê, eu tenho uma companheira, Cristina, maravilhosa. Ela é bióloga, atriz e bióloga. Era grande atriz, né? Cristina Mendes, né? E bióloga. Então, é uma mulher que conhece, sabe, o corpo humano, a gente, as cabeças, tal. Ela é muito dedicada ao conhecimento. E ela fez companhia para mim até hoje. Companhia, eu digo, no sentido quase que clínico mesmo, entendeu? E ela me deixou viver como... a Cristininha. E me colocou muita coisa, quer dizer, os cuidados que a gente tem que ter, quer dizer, não são frescura, são para você não ter outros, né? Então, essas conversas que a gente tem, né? Sim. Só que eu sou meio ranzinza para isso, sabe? Sou meio chato. Não sei o quê, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Mas, de algum tempo, você vai vendo que é besteira, você tem que fazer. Né? Aliás, se tivesse feito antes, não estaria assim, entendeu? E isso tudo foi uma coisa que me tocou muito. Eu acho que se os maus momentos de saúde e tal servem para alguma coisa, deveriam servir para luz para você, sabe? Te dar um toque, você não ser uma pessoa muito assim, irracível, você procurar um conhecimento melhor de você mesmo, entendeu? E a Cristina me colocou muito bem isso. Então, hoje, eu acho que brinco mais do que levo a sério. Sei. E é mais leve, então, né? Porque, pelo menos, é mais leve, né? Se é mais leve, É não mais sei. leve. É mais aceitável, entendeu? Tá. Suportável. Numa fase, eu falei assim, olha, a gente... Você quer viver até quantos anos? Eu falei, até quando eu morrer. O que você vai responder para isso? Quer viver até quando? Não sei. Não é? A gente é surpreendido de maneiras, às vezes, absurdas, né? Com a vida, com tudo. A Fernanda Montenegro fala muito da coisa da memória, né? De que quando a gente perde a memória, daí já não tem mais o que está fazendo. Mas é que eu falei da coisa de você decorar, né? Você vai decorar bem, entendeu? Isso. Mas é mesmo, quer dizer, eu também estou numa fase agora, de repente, com 77 anos, é uma coisa que me preocupa. Eu estou fazendo exercícios diariamente para exercitar a memória, para exercitar outras coisas, ler textos que eu já li. Por exemplo, nosso espetáculo, a Tropa, eu toda semana dou uma lida, uma relida, relembro de coisas. Você está falando sério? Tô. Toda semana você pega peça para ler? Há 6 anos fazendo isso? Você pega para ler? Pego, está aqui, ó. Olha. Otávio, que coisa! Eu acho que... Nossa, mas aí você me humilha, porque eu nem pego no texto mais. Não, você não fala o texto? Brincadeira. Eu estou adorando isso. Parece que a gente está em casa. Você não precisa, você tem quantos anos, Daniel? Você tem 20 e poucos, né? Aqui, cara, não sai da minha... Você viu eu te mostrar como é que eu pego. Você vai ver. Rapaz, olha como está sujo. Olha lá. Usado, é isso aí. Todo dia, toda semana eu pego. Aí você pega esse da Malida, eu vou lendo, página 1, 2, 3. Como se fosse eu estivesse trabalhando com a peça ali, aí depois eu releio uma coisa. Mas aí você fica treinando o que você vai falar? Vai botar uma piada aqui? Não.
Não falo nada. Se às vezes vem uma coisa nova assim, eu anoto ali. Ah, é? Entendeu? Porque de vez em quando vem umas coisas novas. Às vezes vem na hora. Às vezes vem na hora. Vem né? na hora. Às vezes vem na E hora. geralmente, o que mais fica melhor, mas encaixa, é aquele que vem na hora. Que vem na hora. Não, ele tem uma história. Ele tem uma... O quê? Você ia falar? Não, porque, inclusive, é o que mais surpreende o colega. Isso é engraçado. Não, ele tem uma que é o Otávio, ele tem, às vezes eles querem, porque assim, o Otávio, ele fica em cena o tempo inteiro da peça, sem sair nenhum segundo, e na cama, no leito do hospital. Ou seja, ele não tem marca. E ele tem um quilômetro de texto para falar. E a gente sabe que é ator, né? A gente sabe que a marca lembra o texto, né? Exatamente. Um gesto, a gente vai lembrando. Imagina o Otávio, que fica ali na cama, não tem marca e tem aquela quantidade absurda de texto. Então, às vezes, ele esquecia uma palavra, uma expressão ou outra. E o Otávio tem um talento para sinônimos que precisa ser estudado assim, no Globo Repórter. Porque ele tem uma... Eu conto sempre essa história que eu acho maravilhosa. Ele esqueceu, tem uma fala dele que é assim, o seu irmão passa a madrugada inteira na televisão. Ele fica vendo leilão de gado, depois vai para a pregação do pastor. Esse é o texto, pregação do pastor. Teve um dia que o Otávio, isso em cena, ele esqueceu a expressão pregação do pastor. E aí, na hora, ele busca um sinônimo, mas é uma coisa tão maravilhosa e tão engraçada. Ele falou assim, seu irmão fica a madrugada inteira na televisão. Ele sai do leilão de gado e vai para as profecias de Nostradamus. Mas assim, é tão mais complicado profecias de Nostradamus. Mas tem a ver, né? Não deixa de ser. É no universo ali. Eu sei que em cena dá um desespero, porque dá vontade de rir, né? Quando você faz essas porras. Mas eu acho que é assim, a vida inteira foi assim. Aliás, com quem eu vi muito isso foi com o Eugênio Cusa. Eu trabalhei muito com o Eugênio Cusa. Uma pessoa maravilhosa. Né? Ele era discípulo do Stanislavski, né? Stanislavski. Ele escreveu sobre Stanislavski. Nos dava aulas na oficina. Você tinha algum problema no ensaio de como colocar aquela situação ou o texto que você tinha que dizer, você ia falar com ele. Eu fui uma vez e falei assim, não fala para mim, escreve. Depois me dá para ler. A segunda vez que eu fui ler, já saiu tudo. Não essa a história do escreve uma carta, parece? O Kuznets fazia uma... O Kuznets foi um dos grandes professores de interpretação. Foi o primeiro coach que existiu, né? Porque ele era ator, mas ele trabalhava com os atores de oficina, fazendo propostas, improvisações, exercícios, e o Zé Celso dirigia um espetáculo. Mas o diretor de ator era mais o Kuznets, que era russo, né? E aí tem um exercício maravilhoso dele, que foi no Selva da Cidade, em Brecht, que você fez. Foi. Que você contou essa história que você fazia um personagem que era pai de um outro. E como você não era pai na época, você não tinha esse sentimento de filho, paternidade, né? Aí o Kuznets deu um exercício que é ótimo para atores até hoje. Escreve uma carta como se você fosse o pai para o seu filho. Escreve uma carta. E aí, nesse exercício interior de buscar se expressar, você acaba encontrando o personagem, uma maneira de fazer, né? Um sentimento, pelo menos, com a relação com o filho. Perfeito. Né? Um sentimento que vai dar início como outras coisas também, quando fizemos uma Hassad, o Kuznets fazia o chefe do hospício, né? O mestre do hospício. Então, e o Mahasad, acho que você conhece, né? Eu fiz o Mahasad. Uma peça maravilhosa. E nós tínhamos isso aí, os louquinhos que iam representar um espetáculo. Dentro do hospício. Queria que todos representassem o espetáculo para, inclusive, eles relaxarem na loucura e tal. E o Kuznets era o diretor-geral do hospício. E ele fazia um discurso em seguida àquela representação. Então, estamos lá fazendo os louquinhos, um sobe para cá, outro sobe para lá, não sei o quê. E o Borges, eu lembro, ele ficava aqui o Rubens Corrêa, ficava aqui ao meu lado e estava dentro de uma banheira daqueles hospícios, tudo assim,
entendeu? E o outro não sei aonde e tal. Então, fim daquele... O Marrá, né? Ficava na banheira. Você fazia quem, Otávio? Eu fazia um louquinho. Um dos Fazia um louquinhos. louquinho que representava várias coisas. Tá. Entendeu? Todos nós fazíamos, menos o Rubens Correia, o Borges, O Kuznet. e Efigênia Kuznetsov. Agora, quando acabou a representação, levanta lá o diretor do Espírito e fala assim, Monsieur de Sade, eu queria dizer ao senhor que os espetáculos aqui nós fazemos para deixar nossos doentes melhor, para relaxar, para não sei o quê, não sei o quê. E o senhor está fazendo o contrário. O senhor está excitando nossos loucos, eles estão se atirando nas grades. Bom, teve um dia que o Kuhn começou esse discurso, tal, que isso era depois de uma cena forte, né? Que a gente se atirando nas grades. Aí o Kuhn começou, Monsieur de Sade, eu acho que espetáculos foram feitos para relaxar, distrair, divertir os nossos doentes. E o senhor está excitando. Né? Ele tendo que falar isso, e ele esqueceu o texto. Aí ele começa. Monsieur de Sade, a Niewieszkin Fahrrad, an Bluge de Veganer. É em russo, cara. Em russo. Ele começou. Aí todo mundo não se aguentou. Aí eu falei, eu vou me segurar aqui no Rubens Correia, né? Porque o Rubens é sério. Quando eu virei para o Rubens, estava aqui em cima assim, o Rubens estava de costa rindo. Então todo mundo começou a rir e acabava o ato. Rapaz, quando a gente saiu dali para a coxia, o velho estava tirando a roupa. Sabe? Isso é uma falta de respeito. Você não respeita os colegas. O teatro... Mas ele não se deu conta de que estava falando russo? Porque é a língua dele, né? Que a gente falou ele não se deu conta que era russo, que é a língua dele. Né? Agora, tu fala russo, você falou tão bem russo aí. Não, a gente inventa, ator. Garoto! Eu tenho muita memória auditiva dele. Sabe? Vai beber, vai embora. Não, mas você falou muito bem o russo. Você entendeu? Eu entendi. Então traduz. Aí tinha essa coisa, quando ele queria ir embora no intervalo. Foi uma dificuldade, coitadinho, para ele entender. Seu Gênio, isso aí foi uma... O senhor falou em russo. Eu não falei russo! Eu vou embora. Eu acho que ele ficou mais pior, porque ele deve ter percebido que falou em russo. Né? Seríssimo. Ele é seríssimo. Só depois do espetáculo que ele e a Irene, a esposa dele, saíam e iam deliciosamente à Fônica. A Fônica, ele adorava. E ele ficava entregado? Não, nunca. Nunca, nem ele, nem a Irene. Devia ter uma resistência para o álcool. Russo. Não, agora, eu não sei, eu acho que essa geração nossa tinha um tipo bom de trocar coisas, sabe? Quer dizer, tudo que acontecia em cena eram coisas do nosso cotidiano, coisas da nossa vida, coisas do nosso estudo sobre aquele texto, sobre Brecht e tal. Então, aquilo que o Kuznets, de novo, tinha Andorra, que ele tinha uma cena final ali, ele tinha que passar, entrar correndo, que era o médico, né? E falar assim, o seu filho está doente, não sei o quê. Sim, eu posso verificar aqui. Vamos ver. A senhora tem um garfo para examinar, como antigamente, que era aquela colher, né? A senhora tem um garfo? Desculpe, uma faca. Lembrou colher. Não lembrou colher. Falou garfo, falou faca. Agora, eu já estou falando besteira, porque é muito bom, né? Teatro é uma vida. É muito agradável esse tipo de papo. Eu costumo dizer, não sei se eu posso estar errado também, mas eu falo para meus alunos que o erro, né? O erro ele não existe, dependendo do que você fizer depois dele, né? O próprio erro é você.
Entendeu? Não devia estar aqui essa hora, meu Deus. Tinha. Toda a minha elenco da oficina era fantástica. Mas eu acho engraçado que porque você tem isso, né, Otávio? A gente faz há 6 anos essa peça, 150 apresentações, então, evidentemente a gente erra, né? E eu acho engraçado que quando você, as pouquíssimas vezes que você se dá uma atrapalhadinha assim, você não se perde o rebolado. E eu lembro que até a semana passada você falou uma frase, uma palavra errada, e aí você falou assim: "Ih, tá vendo como eu falei? Você em cena não deixou passar o erro. Você corrigiu e ainda tirou graça disso. Né? Porque... Errar com convicção. Né? Exato. Isso. Eu deve ter percebido que eu errei. Ficou uma coisa meio... essas coisas não, eu falei assim. Foi, tá lá. Ele falou assim, tá vendo como o papai falou? Aí ele falou certo. E a gente que é mais jovem assim, não tem essa coragem. Não, essa coragem de assumir o erro. A gente quer querendo acertar sempre. Exatamente. Mistura. O Daniel está aqui também porque ele é estudioso de teatro, porque ele é pesquisador. Eu queria, Daniel, agora te dar uma tarefa que não é muito das mais fáceis. Você está há 6 anos, no mínimo, convivendo com o Otávio. Você pode escrever uma biografia do Otávio, se você quiser, né? Me fale das grandes coisas que você aprendeu com o Otávio, por favor. Assim, eu me formei na faculdade de teatro, na CAU, onde hoje eu dou aula de História do Teatro brasileiro. E eu me formei em dezembro, em janeiro eu já estava na pé. Fiz um teste, uma sorte, no Centro Cultural do Banco do Brasil, e me formei em dezembro, e em janeiro já estava ensaiando com o Otávio. Eu me lembro que chegaram e falaram assim: olha, talvez quem faça a peça é o Otávio Augusto. Aí eu falei assim: não, mentira. Não é possível, né? Já está bom demais eu ser contratado, né? Já ter um lugar no mercado de trabalho, recém-formado, mas o Otávio seria demais, né? E não, realmente estava lá o Otávio desde o primeiro momento, há 6 anos juntos. O Otávio me ensinou o que é ser ator, é só isso. Eu acho que a faculdade me deu uma noção geral, me desvirginou para o que é teatro, como ator, que eu já pesquisava muitos anos antes. Me deu referências, alguma de palco que eu não tinha, me deu alguns fundamentos, mas o que é ser ator, o Otávio que me ensinou. Olhando ele artisticamente, que é uma coisa, como é que ele resolve uma cena, como ele domina a plateia, como ele encara humor como uma sonoridade. Humor não é fazer humor, querer fazer graça, é ter que ser sonoro, é o famoso timing. Eu vejo como ele resolve muito bem sonoramente as piadas, mas, além de artisticamente, o Otávio me ensinou muito eticamente, né? A gente que sai da faculdade, a gente tem muitos achismos, né, assim, da escola de teatro, né? Como deve ser feito o nosso trabalho e o trabalho dos outros. A gente fica dirigindo os nossos colegas de cinema. A gente fica... O Otávio nunca fez isso. O Otávio sempre, eticamente, talvez me ensina tanto quanto artisticamente. Como ele se porta... Ele nunca deu Às vezes, um ator erra alguma coisa em cena e a gente chega para o camarada e fala assim: amigo, ator, não faz isso, não faz aquilo, que você me prejudica. O Otávio nunca coloca as coisas nesse termo. Quando a gente vai falar: Otávio, eu fiz uma coisa assim... Não, pode deixar que eu resolvo em cena. Faz como você tem que fazer. Ele não dirige o elenco, ele não dá nenhum tipo de pitaco no trabalho alheio. Ele tem uma ética impressionante e resolve tudo em cena. Ele não fica armando antes alguma coisa. Não, ele resolve tudo em cena. Isso me ensinou. Eu falei, porque eu saí da escola de teatro fazendo isso, né? Achando como cheio de achismos, né? E eu aprendi muito com ele. A maneira como ele se comporta nos ensaios, como chega cedo, como respeita, tem uma reverência, brinca, faz as besteiras e as piadas, mas tem um momento de total reverência, religioso, assim, agora é a hora de entrar em cena. E o respeito, e ele se acalma, e ele, sabe, isso a gente não é muito eufórico. E outra coisa, estou falando sem parar, né? Porque muita coisa... Não, mas é bom ouvir você. Uma outra coisa ótimo, estou adorando. Não aquece nada. Não faz nada. Ele entra em cena e a gente sai da escola de teatro cheio de rotinas de aquecimento, de voz, de corpo,
E o Otávio não aquece nada. Eu falava, como? Mas eu aprendi tanta coisa, né? Não que o aquecimento não seja importante, mas ele aquece o que é necessário quando é necessário. Se ele está com alguma coisa na voz assim, ele faz alguma coisa ali naquele dia, naquele momento, mas ele não torna o aquecimento como um compromisso obrigatório. Uhum. Ele se entende o corpo dele, o instrumento dele de trabalho, e sabe o que precisa fazer naquele dia. E a gente vinha, né, da escola de teatro sabendo que tinha que fazer aquilo, porque se aquecesse dessa forma, teria um bom resultado, o que não é uma verdade, né? Na verdade, você precisa ter conhecimento do teu instrumento e saber o que ele precisa para aquele dia de apresentação. Mas isso aí foi um momento de coragem, meu. Quando fazia Suburbano Coração com a Fernanda é quando eu falo Montenegro, desculpe a intimidade. Desculpa a intimidade, tá bom. Então, e a gente fez Suburbano Coração, tinha as músicas do Chico, tal. Então, todo dia, 40 minutos antes do espetáculo, tal, Fernanda chamava todo mundo e tal. E nós todos éramos meio inseguros para cantar, né? E tinha música ao vivo e tal. Do Chico Buarque, né? De Chico Buarque. Que, porra, ele e o Francis, nossa, para cantar as músicas dele era dificuldade. As notas, né? É tudo, é uma coisa miligrama disso, daquilo. É difícil. E são lindas, né? Você não se permite. Mas é difícil. É muito difícil. Aí, todo dia nós fizemos aquele. Fizemos assim. E eu, em cena, continuava a mesma coisa. Eu falei, mas não me faz diferença. O que eu comecei? Não menosprezando, não. Eu falei, eu não entendo o que eu estou fazendo errado. Né? Mas isso comigo. Né? Aí depois continuamos com peça e tal. Chega um dia eu falar, hoje eu não vou fazer, quero saber qual é o problema. Você não fez o aquecimento? Não fiz o aquecimento. E aí? Nunca mais. Nunca mais? Nunca mais eu fiz. O que foi melhor, eu soltei. Sabe? Que a obrigação de o tom disso, daquilo, você fica numa tensão muito grande. Não, quando a gente criou a peça, nosso elenco é totalmente de atores recém-saídos de escola de teatro. Só o Otávio que tem uma carreira. Saído do convento. E como é que foi isso, Otávio? Como é que você reuniu essa galera aí? Como é? Os atores para fazer o espetáculo. Como é que você reuniu? Quem que selecionou? Como é que foi? Não, eles que me chamaram. Não? O César, que é o diretor. Foi um concurso do Banco do Brasil para descobrir novos atores e autores. Então, aí rolou, né, o concurso, a peça ganhou o texto, nós fizemos os estudantes de teatro e aí chamamos um grande nome, até porque era o papel mais velho. Desculpa, mas era o papel mais velho. E aí a gente não tinha, enfim, eram todos muito jovens, né? E todos com muitos... Lembra que tinha um ator, eu não vou dizer o nome, que já saiu até dela, que ele tomava banho todos os dias, 5 minutos antes de entrar em cena? Não só tomava banho, ele usava o banheiro. Isso era tudo no Isso é o problema. E aí eu falava assim, ô fulano, mas você tem que tomar esse banho. Não, é porque isso aí, se eu não tomar, não vai dar certo. E a gente começou fazendo a peça, fomos viajando, Brasil, fazendo a peça, e evidentemente encontrou a impossibilidade de tomar banho em alguns teatros. E aí continua igual o trabalho, né? Quer dizer, com o Otávio, a gente foi se libertando desses conceitos gerais assim e procurando o que a gente precisa para estar no dia, como é que a gente, né, uma consciência íntima como ator, né? Tudo está em você, meu filho. Tudo está em você. Não que aquecimento, a gente parece estar falando mal de aquecimento aqui, não é isso? Não estou falando mal. Mas é para entender o que você precisa. Eu vi que aquilo estava me criando um problema, entendeu? E quando não precisava ter problema nenhum ali. Se eu soubesse cantar maravilhosamente bem, eu estaria fazendo o aquecimento e tal. Agora, só para dizer que deu tão certo isso do Otávio, que ele ganhou o prêmio Shell de melhor ator por esse espetáculo, de Suburbano Coração. Então, os grandes trabalhos da carreira dele. Tem uma coisa que as pessoas aí, vocês até acharam meio esquisito. O quê? Que eles que
negócio de agradecer, final, que aconteceu aí. Ah. Aí a gente vem agradecer, às vezes botaram a minha no meio para agradecer. Eu odeio isso. Por que tem que ser eu no meio e o resto do lado? Não, falei, vem cá, todo mundo aqui, cada um. Isso eu tava tem mesmo. Eu odeio essa coisa. Não, mas, sinceramente, não. Eu acho que a Fernanda, o Fernando, merecem isso tudo. Mas não é merecimento por talento, não. É que eu não sou assim. Eu acho que você é tímido também, tem isso. Eu te acho tímido. Eu? Eu acho você tímido. Eu também sou. Mas a gente finge que... Não é, mas eu te acho tímido. Na hora de agradecer, o Otávio eu acho muito tímido. Pode ser. Eu acho você super tímido. Mas eu não... Tudo bem, mas é difícil explicar isso, mas é uma coisa que... Então você se acha tímido? Não me acho nada. Você não acho tímido, não. Mas eu sendo tímido, eu não essa coisa de... Essa veleidade, você não tem isso. É um elenco e tal, tá? Não é todo mundo. Não tem aquela... Uma vez eu vi um espetáculo de uma atriz antiga já e maravilhosa e uma mais jovem. Eu lembro que esse espetáculo nós mudamos o final umas 20 vezes, porque a atriz mais velhinha é a que era mais aplaudida no espetáculo. E aquilo foi mudando o final. A outra atriz mais jovem mudava todo dia o final para ela chegar por último, entendeu? Para ser mais aplaudida. Para ser mais aplaudida. Mas não funcionava. Não funciona nada. Quer dizer, não sei, também isso não é importante, entendeu? Mas tem gente que, briga, né? Para o aplauso? Na verdade, a maioria das pessoas. Desses grandes assim, a gente ouve falar muito disso. Mas tem coisa que é natural, por exemplo. Madame Vidal, com a Fernando, Rogério Freud, tal ali, é o grupo, né? A Fernanda chegava, mas ela não se separava de ninguém para vir sozinha. Entendeu? Porque quando a gente é muito jovem, né, a gente ficava sempre fazendo uma deferência assim, especial ao Otávio. Já na primeira temporada ele falou assim, eu não quero isso. Ele se colocava realmente em igualdade com a gente. Mas e eu gostei sempre de conhecer a turma nova. E saía para beber com a gente. Agora não deve mais. Não pode mais falar isso. Não pode mais falar. Não pode. Beber café. Não, eu convivia com eles. Eu tinha necessidade, porque eles têm coisas a transmitir para a gente, tem dificuldades que eu vejo com eles, o que vai dar, o que não vai. A gente troca uma experiência. Como você falou, é a troca, né? É uma troca. A troca da tropa. Olha que boa. Troca da tropa, não percam. Queridos, eu não quero te cansar mais, Otávio, quero te agradecer muito, cara, por você estar aqui. É um grande prazer mesmo te receber no Monodrama. O Daniel também. Daniel, chega mais perto agora para a gente... E você também, Daniel, muito obrigado, tá? Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Eu não sei... Vamos agora dar o serviço do espetáculo. Ele dá. Tá. A gente vai fazer esse final de semana, 21, 22 e 23, Teatro Guairinha, sexta e sábado às 8h30, domingo às 7h. Os ingressos estão na Disque Ingressos, no site da Disque Ingressos, e tem vários descontos para várias categorias. Tem para alunos de teatro, só R$40, o que é uma boa, porque a inteira é 120, então para alunos de teatro está saindo bem em conta. E tem várias outras categorias que têm desconto. A gente queria fazer realmente um espetáculo acessível. O André falou para mim também que quem é inscrito no canal, no Monodrama, tem desconto. Exato, perfeito, Gerson. Bacana. Os seguidores do canal também têm um super desconto. Já está lá no site. Quando vai no Disque Ingresso, tem lá a categoria assinantes, seguidores do canal Monodrama. Já está lá. Então, assim, e também tem o nosso Instagram, que todas as informações que a gente quer continuar com essa peça, igual o Irma Vap, né? Queremos fazer 11 anos de peça. Não, mas aí só tem 2 personagens. Porque são 5, então vai ser mais complicado, né? Mas, enfim, a gente tem um Instagram que é a.tropa. E lá tem todas as nossas informações, agenda. E lembrando também que a gente ainda vai gravar uma agenda com o diretor, o autor do espetáculo e um ator do espetáculo para quinta-feira, no dia que estreia a peça.
Então serve também como material de divulgação isso aqui que a gente está fazendo, esse baita papo que a gente bateu. Faltou alguma coisa, Otávio? Não, é só agradecer você por esse tempo, essa gentileza tua, né, com a gente. E dizer que nossa, eu não sei, acho que eu falei besteira demais, muita coisa assim, Não. mas é um pouco de que as pessoas gostam de saber, às vezes, de um espetáculo, de outro, o que acontece, tal. Esse programa é feito para isso mesmo, sabe? Ele é acompanhado por atores. A gente fala sobre o processo. Então, isso que você falou é tudo que a gente quer. Né? Espero que tenham gostado e que você vai nos ver, né? Eu vou, imagina, eu vou na estreia. Nos vemos no teatro. Tudo bem, obrigado, querido. Obrigado, queridão. Muito bom te ver, tá? Igualmente. E tenho certeza que meu pai lá de cima está adorando esse momento aqui que eu estou tendo com você. Aleluia. Queria que ele fosse vivo para ter visto, assim, isso. Tudo bem. Tá bom? Obrigado, viu? Beijão, Daniel. E a Tchau, gente se vê todo mundo lá no teatro, pessoal, pelo amor de Deus. A peça é super bem recomendada pelo Globo, pelo Estadão. É uma comédia que vai fazer você pensar muito. O que é o grande papel da comédia, né, querido? Uhum. Tá bom? Tá, meu Tchau querido. aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Semana que vem tem mais. Para continuar propagando a arte de artistas da mais alta qualidade, o Monodrama sobrevive de contribuições. Você pode nos apoiar, mas só se você desejar. A chave Pix do canal é canalmonodrama@gmail.com. E muito obrigado por assistir a mais esse vídeo do canal. Até o próximo.